se o Rei do Crime se tornar prefeito de Nova York? Será que isso vai afetar a vida só do Demolidor ou de todo mascarado, como por exemplo do Homem-Aranha? E os poderes da Echo, será que vieram do Celestial Tiamut? Vamos entender todas essas teorias agora e ver quais são os planos da Marvel pro futuro da Echo no CM. Vamos lá. Galera, brasileiro não adora fazer uma fezinha, não é assim? Todo mundo, por exemplo, tem um amigo, uma tia, um avô que sente que tem sorte e arrisca um palpite. Até você mesmo pode ser essa pessoa. E aqui nos Estados Unidos, assim, não é tão diferente, né? Só que eles adoram apostas esportivas. Você conhece isso? Bom, pra quem não sabe, essa modalidade chegou no Brasil com a Stake. Ela é uma casa de apostas com renome internacional. Pra você ter ideia da seriedade da Stake, ela patrocina escuderia de Fórmula 1, jogadores de futebol, times inteiros nos Estados Unidos e na Europa. Não é pouca coisa, ok, galera? E como é que funciona, Peter? Com a Stake você pode lançar teu palpite em várias transmissões ao vivo na plataforma. Você pode acompanhar as partidas lá ao vivo, tá assistindo lá um jogo, por exemplo, e pode palpitar lá ao vivo. Por exemplo, tem futebol, basquete, tênis, até partidas de Counter-Strike, Dota 2, poker. Pô, tem coisa pra caramba lá. Olha só como é que é. O site é todo em português, ok? O cadastro é rápido, intuitivo, fácil pra caramba e muito seguro. Dá pra fazer depósito pelo Pix, né? Ou transferir criptomoedas. E o saque é rápido e é garantido. Curtiu? Mas ó, antes de começar, promete pra mim que você vai jogar com consciência e só usar a grana que você já tem separado pro teu lazer, ok? Pô, vamos ser responsável quando o assunto é aposta. Agora sim, vai lá no site da Stake e ó, usa o meu cupom ENER, tudo junto, pra você começar com um bônus que multiplica o teu primeiro depósito em 200%. Enes Trunks, Peter aqui! Presta atenção, estou muito desligado. Bom, comprometido, eu tô aqui trazendo a análise completa da série da Echo. E pra quem não assistiu, pode ficar tranquilo, porque, no final das contas, o spoiler da série da Echo não vai tirar teu sono, não é nada de impactante. Então fica tranquilo, não é uma coisa, meu Deus, e agora que eu vou fazer, sabe? Eu diria até que a série não é ruim, mas também não é incrível, né? Ah lá, o Peter tá jogando meio tempo, o Peter é isentão, o Peter tá vendido. Porra, mas é incrível, né? Que a gente vende tudo, né? Mas não, realmente, pra mim a série não é péssima, mas também não é, meu Deus, essas coisas. É algo, eu diria, morno. Ok, por enquanto tô enrolando, né? Mas dá pra assistir numa boa. Mas antes, pô, dá um likezinho agora nesse momento, vai que você esquece, né? Agora sim, tô sentindo, você deu like, eu percebo. Do lado de cá a gente percebe, vamos lá. Diferenças da origem dos poderes da Echo nas HQs. Galera, vamos lá. Eu não esperava, de verdade, muita coisa da Echo, entende, galera? Porque eu realmente não curti a atuação da Laqua Cox em Gavião Arqueiro. Mas eu confesso que a série é bacana. Entre todas as histórias que a Marvel contou nas últimas séries, a Echo veio e entregou o que prometia, com certeza. E além disso, fez aquele gancho que eu acho incrível com o futuro do Sam, que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo. Porque a série da Echo é como se fosse aquele filme do Homem-Formiga entre um filme da Marvel e outro, sabe? Que tá ali só pra apresentar o personagem que a gente assiste e esperar algo grandioso. Mas no caso da Echo eu me surpreendi, né? Não que seja uma série incrível, como eu falei, mas ela é uma série redondinha, ok? É uma série que tá ali, tá tudo certinho, eu acho. Mas vamos lá, primeiro vamos falar da grande diferença da Echo, da série com a Echo dos quadrinhos. Já falei um pouquinho pra vocês, mas quero me aprofundar mais aqui, porque agora a gente tá comprando direto com a série, então eu posso falar abertamente. Primeiro eu vou falar pra vocês como eu conheci a Echo. Foi lendo os Novos Vingadores de 2005, que era escrito pelo Brian Michael Bendis, né? Galera, eu já falei pra vocês aqui, vou falar de novo. Que fase boa dos Vingadores. Foi o ressurgimento deles depois da queda dos Vingadores, da saga, né? Então eles deixaram de lado os heróis clássicos das equipes antigas e trouxeram uma equipe com nomes famosos. Tinha lá Wolverine, Homem-Aranha, o Capitão América, o Homem de Ferro, a Mulher-Aranha, pô, o Sentinela tava lá, e a Echo. A Echo tava como Ronin. Então eu conheci ela nesse grupo. O Ronin, ele ocupava o lugar do Demolidor, tecnicamente, porque o próprio Demolidor não aceitou entrar na equipe. O Demolidor não quis entrar. Depois essa equipe ganhou mais integrantes, como por exemplo Luke Cage, entre outros. E a origem da Echo veio um pouquinho antes, na HQ número 9 do Demolidor, de 1999. Nessa HQ, a gente conhece a personagem, os poderes e a ligação dela com o Rei do Crime. Então, ali, o Rei do Crime também manipula a Maya e faz ela acreditar que o assassino do pai dela é o Demolidor. E aí a história se desenrola em volta disso, até que a Maya descobre que o verdadeiro assassino do pai dela foi o Rei do Crime. Então ela vai lá e acerta um tiro na cara dele, igual ela fez na série do Gavião Arqueiro. O que faz falta na série é essa ligação da Maya Lopes com o Matt Murdock. Que além dessas lutas maneiraças entre os dois, né? Eles também se apaixonaram por um tempo. Tiveram ali um suel, né? E agora vem minha crítica pra série. Ih, Peter vai criticar a série da Echo. Como é que pode? Segure! Tem que falar, galera. O Demolidor, ele aparece no primeiro episódio só pro Rei do Crime afirmar que a Maya é a única dos agentes dele que deu conta de enfrentar o Demolidor. O que não é bem verdade, porque vocês viram que ela foi derrubada e que se o Demolidor quisesse, ele teria derrotado ela no chão. Não explicaram por que o Demolidor foi embora no meio da luta. Ninguém falou isso. Ele simplesmente jogou uma prateleira em cima da Echo e saiu. Isso é bem diferente das HQs, porque nas HQs
A Echo tem um nível de pancadaria do Demolidor. Na verdade, ela é muito mais habilidosa por causa dos poderes dela, né? Que envolve essa coisa de reflexo fotográfico e tal, que ela copia todo mundo. Iguais aos do Taskmaster, do treinador. O treinador não tem esse poder de copiar as pessoas? Ela também tem. Ela pode copiar qualquer movimento só de olhar, que no máximo vão ser limitados pela força dela. É isso. Mas o movimento ela copia perfeito. Não é como se ela olhasse pro Hulk e, pô, vai ficar igual o Hulk. Não é isso. Sabe? Ela não vai copiar os poderes do Hulk. Ela pode olhar pro Homem-Aranha, por exemplo, e fazer as acrobacias. Ou aprender qualquer tipo de luta só olhando. E o poder da Echo nas HQs não se limita só a isso. Não é só isso. Ela pode aprender a tocar qualquer instrumento ou qualquer tipo de dança e atuação. Sabe, ela realmente consegue fazer qualquer coisa só observando. Inclusive, ela é capaz de reproduzir a voz através da leitura labial e das entonações musculares que o rosto faz. Ou seja, o meu rosto aqui, ó, tá vendo? Mexe aqui, mexe ali, meu lábio mexe assim, ela sabe exatamente a voz que eu tenho. Mas ela, na verdade, não escuta absolutamente nada. O que ela sente é o eco das coisas. Olha que legal. Se uma multidão começa a bater palma, ela consegue sentir a vibração e o eco que é produzido justamente pelo som da palma. Daí que vem o nome da Echo. Ou seja, eu acho que ficaria bacana pra caramba se explorasse mais esse lado da Maya. Eu acho que ficaria incrível, porque ela é incrível nos quadrinhos. Agora pode apostar, vão tirar um corte agora só dizendo que eu ia criticar a série da Echo, mas não vão dizer que eu acho ela incrível nos quadrinhos. Vamos lá. Povo Choctaw e ligações com o Celestial Tiamut. Bom, na série eles adaptaram bem a origem dela e a ligação com o Rei do Crime. Mas a ligação forte com o Demolidor não existe, isso é uma pena, né? Foi o que eu falei. Em Gavião Arqueiro, a gente viu a Maya lutando com o menino no terceiro episódio, enquanto ela era criança, né? E ali parecia que ela estava copiando os movimentos dele, parecia que ela estava copiando, parecia que tinha explorado os poderes certinho dela dos quadrinhos. Mas pra série da Echo, a diretora disse que esse poder era bobo. E por isso ela resolveu trazer outra abordagem, fazer outra coisa, tipo... Não, eu não gostar disso, isso é pra quadrinhos. Vamos fazer outra coisa. Porra, galera, como que vocês não querem que eu, desse lado, critique uma coisa dessa? Peter, mas você é nerdola, exato. Nerdola, sabe aquele nerdola raiz, nerd raiz, que lê quadrinho pra caramba, que vai lá? É esse o cara que tá aqui na frente de vocês falando. Não é um cara crítico, ok? Que vai analisar a sua série. Eu sou um cara que traz bagagem de quadrinho. Não tem jeito. É igual você, quando você assiste um anime, tu vai ver um live action que você não gostou. Você não analisa só pelo live action. Você analisa pelo que foi também a série que você viu, o mangá, o anime, não é? Só que quando eu viro pra vocês e falo, porra, podia ser fiel. Acho que eles olha lá, ó o nerdola. Porra, cara. Isso é papo pra boi dormir, não cai nessa não, ok? Na minha opinião, a diretora fazendo isso que ela fez, de não quero fazer isso, que isso é uma coisa meio demodê, não sei nem o que ela quis dizer com isso, mas eu acho que ela deixou de lado um dos melhores elementos para uma série de ação e luta. Os poderes da Echo são perfeitos para essa temática, sabe, de ação, de copiar. Ela deixou os poderes dela de lado. Porra, cara, que tiro no pé isso. Enfim, isso bem foi um desabafo, mas enfim. O que a gente tem na série, acho que é um poder que ecoa por gerações, passando por ancestrais da Echo até chegar nela. Ela, inclusive, pode manifestar esse poder através de outros parentes, pelo que deu a entender, né? Pelo que a série mostrou, envolve aumento de força, velocidade, aquela coisa de mira avançada, poderes de cura. Só que eu achei que faltou mais ancestrais para ecoar os poderes. Afinal, a galera existe desde 1200, cara. Dá pra ter mais habilidade. Inclusive, o reflexo fotográfico, né? Que deixaria a série mais pé no chão. Por que tem várias habilidades e tiraram justamente... tiraram justamente o poder mais clássico dela. Não, cara, a diretora falou, memória fotográfica eu não queria. Mas, diretora, vai ter tudo mesmo, memória fotográfica eu não quero. Não quero, pode botar tudo, pode botar até costura, culinária, mas memória fotográfica eu não quero. Porra, imagina toda vez que a Echo for lutar, ela tem que summonar os ancestrais dela. Ficou meio brega, pra falar a verdade, né? Mas enfim, paciência. A série traz o povo Choctaw como ancestrais da Maya. Eu acho que isso também é algo exclusivo, porque nas HQs a Maya é descendente do povo Cheyennes, que vive numa região bem diferente do povo Choctaw. Os Cheyennes, eles eram nômades, um povo guerreiro com muita espiritualidade, uma sociedade bem organizada entre eles. Nas HQs, o povo Cheyenne também tinha um panteão de deuses top demais, né? Que é chamado de Manidug. Eles vivem numa dimensão que eles podem atravessar para outra dimensão na Terra, enfim, tem uma coisa meio sobrenatural nesse povo nas HQs. E na série é justamente o povo Choctaw, transferindo essa questão do povo da tribo Cheyenne para o Choctaw. E a origem desse povo veio por conta da Chafa, né? Que é a primeira Choctaw que bebeu o líquido de uma piscina e depois disso desenvolveu, né, os redemoinhos nas mãos. Depois disso, o lugar onde eles viviam desmoronou e eles saíram daquela caverna lá e se transformaram no povo Choctaw. Provavelmente, né, quando bebeu o líquido da piscina e ficou com poderes, a Chafa conseguiu salvar a família dela durante esse desmoronamento. O povo Choctaw, na realidade, são um povo nativo americano que originalmente viveu na região do Mississippi, Alabama. Os primeiros que chegaram lá encontraram aldeias-chefes próximos ao monte Naniwaya, no centro-leste do Mississippi. E esse monte é o mesmo que aparece no primeiro episódio, quando a Chafa sai da caverna com a família. O interessante é que não existia só uma tribo Choctaw nos Estados Unidos.
O povo que aparece na série é da nação Choctaw de Oklahoma, que no caso tem uma ligação forte com esse monte, com o monte Naniwaya. Tem uma teoria bacana que tá rodando pela net, é que as piscinas que a Shafa tinha lá na caverna eram na verdade os nexos que o Panteão Manidug usava nas HQs. E a fonte dos poderes da magia em volta desses nexos vem da própria semente do Celestial Tiamut. Faria sentido, já que a semente celestial é uma grande fonte de energia. Mas mesmo que não tenha ligações com o Celestial, com o Tiamut, é interessante pensar que a Marvel pode ter misturado um pouquinho do mito da criação do Choctaw com o Panteão Manidug das HQs. Misturar conceitos no sempre para poder encaixar um pouquinho de cada coisa é o que a Marvel faz sempre. Desde sempre, sempre mistura. Sempre fala que é uma adaptação parcial. Quer dizer que a Echo não tem nada a ver com os quadrinhos? Pelo contrário, né? Mesmo tendo mudado a origem dos poderes e até do povo ancestral, essa volta pro passado, do reencontro dela com os ancestrais, também é contado durante a HQ Phoenix Song Echo, escrito pela Rebecca Hornhorst. Nessa fase, a Echo é o hospedeiro da Força Fênix, ok? Tava tipo super poderosa, né? E ela volta para as origens dela e ela conhece um rapaz chamado River, que é capaz até de mover a consciência dele através do tempo ao longo da linha ancestral de uma pessoa. Ou seja, ele pega a consciência e vai movendo através dos antepassados de uma pessoa, entende? E assim, a Echo nas HQs ganha um background maior durante essa história. É claro que o contexto das HQs é completamente diferente do que é visto na série. Tipo, tem muito mais tempo também pra se adaptar nas HQs, né? Mas dá pra ver que a Marvel adaptou muitos elementos dessa saga. Rainha do Crime. Bom, a relação da Mai com o Rei do Crime é bem fiel aos quadrinhos. Só que a série conseguiu ir além e estender essa ligação entre os dois, deixando claro que eles ainda vão se encontrar no futuro. Isso foi bacana demais. E o bacana é que a Echo precisou voltar às raízes pra se afastar de vez da influência do Wilson Fisk, do Rei do Crime. Porque, pô, o primeiro plano dela depois que derrotou o Fisk na série do Gavião Arqueiro foi se tornar a Rainha do Crime. Mas aí, durante a série, ela se conectou com o povo, perdoou os erros do passado e rejeitou se tornar a Rainha do Crime. Então foi nesse momento que ela se tornou uma super-heroína, exatamente aí. Agora resta saber como é que ela vai usar os poderes no futuro quando ela se envolver com a galera dos Defensores, que é algo que tem tudo pra rolar em breve. O novo vilão de Nova York. O grande plot dessa série vem na cena pós-crédito, até porque a série teve como propósito transformar a Echo numa heroína e aí mostrar pra gente um pouquinho mais da cultura dela. Isso a série fez, beleza, top. Mas a gente ainda tá falando de um universo compartilhado. E como a Echo não teve ligações profundas com o Demolidor, né, como a gente esperava que teria, o que vai puxar ela pro núcleo urbano da Marvel pra se envolver nas tretas de Nova York vai ser ele, o Rei do Crime. Nos quadrinhos, galera, o Wilson Fisk acaba ganhando lá a eleição, ele acaba se tornando prefeito de Nova York e começa a caçada aos vigilantes. Esse pode ser o plot de um grande evento que tá por vir aí, que vai envolver todos os super-heróis urbanos, inclusive, ó, o Homem-Aranha, exatamente. Em breve eu vou trazer um vídeo explicando melhor esse ponto aí. Mas agora com a cena final do Wilson Fisk se interessando em se candidatar para a prefeitura de Nova York, pode ter certeza que vai envolver os Defensores e principalmente a série Demolidor que tá para chegar. Então a gente vai ver mais uma vez os Defensores unidos e talvez com a presença do Homem-Aranha tendo que enfrentar a lei do prefeito Fisk. Já pensou isso? Porque, pô, imagina, ainda contra o Clarim Diário. JJ James metendo pau nele. Pô, vai ser qualquer coisinha pro Clarim Diário que o Homem-Aranha faça contra a lei, vai ser top, vai ser manchete, né? E tem upgrade ali, né? Vocês viram o upgrade que o Demolidor ganhou quando enfrentou a Mulher Hulk. Então pode esperar um upgrade pra todos os outros personagens. Mais acrobacias, mais cenas de força com o Luke Cage. Que tipo, o Luke Cage tava só arrombando porta na Netflix. Agora ele vai ter que levantar trator, meu irmão. Tô te falando sério. Mas eu vou falar disso melhor num próximo vídeo. Bom, galera, de todas as séries que a Marvel anunciou, eu realmente achei que a Echo seria chata, de verdade. Mas me surpreendi, e por isso eu recomendo para que vocês assistam. Eu acho que ela veio para explorar mais esse lado urbano da Marvel. Não é perfeita, como eu falei, não é. Teve bem menos ação do que foi prometido. Mas deixou claro que agora a Marvel vai seguir com classificação mais 18. E vai fazer muito bem para o universo urbano do CM. Eu gostei dessa coisa de mais 18. A Marvel foi corajosa, a Disney foi corajosa. Se continuar entregando isso, vai vir bons filmes e boas séries por aí. Com certeza. O que você achou da série? Comenta aqui embaixo da sua opinião, o que você curtiu, o que você não curtiu. E o que você espera do Wilson Fisk, né, como prefeito de Nova York. Comenta o que você espera do futuro da Marvel urbana. Manda ver, toca aqui, se inscreve no canal com o sininho. Vou trazer em breve umas outras explicações do que eu acho que vai acontecer agora com o Wilson Fisk, com o Homem-Aranha. Vai ser legal pra caramba vocês estarem aqui com a gente. Bons papos estão chegando por aí, então você não pode perder. Já ativa o sininho. Obrigado por esse vídeo, galera. Até a próxima. Fui!